Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre o Index Prohibitorium do bolsonarismo. Se você algum dia desejou a morte do nosso supremo líder, ou ousou chamá-lo de genocida, pequirroído e outros apelidos, cuidado! Você pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e ir em cana. Será que eu ainda posso chamá-lo de Capitão Cloroquina? Bem, a perseguição contra o youtuber Felipe Neto e dezenas de outros desconhecidos ocorre no mesmo momento em que o Brasil assumiu de vez a liderança no ranking mundial de mortes diárias por Covid. Somente na última terça-feira, 16 de março, foram 2.800 mortes em 24 horas, mais que o dobro dos óbitos registrados nos Estados Unidos. Mas Capitão Bolsonaro diz não estar muito convencido da veracidade dos números. Eu teve um tio que morreu mês passado. Morreu com a Covid? Tá vendo aí? Olha só, eu fiz aqui, hipotético. Qual é a pergunta dele? Eu sabia que eu ia cair. Morrer de Covid? Parece só morre de Covid. Para silenciar os críticos, Bolsonaro decidiu trocar o comando do Ministério da Saúde. Mas o atual titular, o cardiologista Marcelo Queiroga, esclarece: está ali para dar continuidade ao belíssimo trabalho de seu antecessor. Temos pela frente uma transição de cargo de ministro é apenas uma continuidade do trabalho. O doutor Marcelo Queiroga, ele reza na mesma cartilha. E no afã de contribuir para o combate à Covid-19, um vereador sugeriu o uso de aviões para pulverizar álcool gel em sua cidade. Já a indústria da mentira agora dedica-se à divulgação de casos de sucesso. No caso de cidades que supostamente zeraram as internações com tratamento precoce à base de cloroquina. Preparados? Então retirem logo as crianças da sala e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. A Lei de Segurança Nacional foi criada em 1935 por Getúlio Vargas para reprimir atividades consideradas subversivas, sobretudo as dos comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes. Mesmo com o fim do Estado Novo, como ficou conhecida a ditadura varguista, a lei acabou mantida no ordenamento jurídico nacional. Após o golpe de 64, o regime militar voltou a usá-la para perseguir dissidentes políticos. A legislação ganhou 4 novas versões. A última delas foi aprovada em 1983 pelo ditador João Batista Figueiredo e permanece em vigor até hoje. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura, sugeriu revogar essa lei. Mas ninguém deu bola à recomendação. Com a redemocratização, a Lei de Segurança Nacional chegou a ser utilizada para enquadrar militantes sem terra, manifestantes das jornadas de junho de 2013 e sindicalistas contrários à aprovação da emenda que congelou os gastos públicos por 20 anos. Mas nunca o seu uso foi tão banalizado como agora. Nos 2 primeiros anos da gestão Bolsonaro, 77 inquéritos foram abertos com base nesse entulho autoritário, de acordo com dados obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação. O número quase triplicou em relação a igual período das gestões de Dilma Rousseff e Michel Temer. Neste ano, temos tudo para bater um novo recorde. Desde que o Supremo Tribunal Federal usou a Lei de Segurança Nacional para justificar a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, os casos não param de se multiplicar pelo país. Silveira, é bem verdade, fez por merecer a temporada no batalhão prisional da PM. O deputado ameaçou os ministros da corte, além de fazer apologia à ditadura e elogiar o AI-5, o ato que intensificou a repressão política no regime militar.
Mas, ao evocar esse entulho autoritário, o STF acabou assanhando as viúvas da ditadura. Bastou Felipe Neto chamar Bolsonaro de genocida por conta de sua desastrosa atuação na pandemia para a polícia bater a porta da casa do youtuber. Felipe Neto foi acusado de violar o artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. A denúncia foi feita pelo vereador Carlos Bolsonaro. O filho 02 do presidente escolheu a dedo o delegado a quem confiou o caso, Pablo Sartori, que já havia investigado o youtuber por suposta corrupção de menores e tem um longo histórico de decisões a favor da família Bolsonaro. Ao cabo, uma juíza suspendeu o inquérito. Ela não entrou no mérito da questão, mas esclareceu que o caso não compete à Polícia Civil e sim à Polícia Federal. Só que a lambança não parou por aí. Na quinta-feira 18, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu 5 manifestantes que estenderam uma faixa na porta do Palácio do Planalto, com uma caricatura de Bolsonaro ao lado de uma suástica e a palavra proibida: genocida. Depois de prestar depoimento, os militantes foram liberados pela Polícia Federal, que não viu naquele ato qualquer atentado contra a segurança nacional. Somente um deles permaneceu preso por conta de uma condenação anterior por desacato, embora ele tenha sido condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto, acabou mandado para o presídio da Papuda. Já em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a PF intimou 25 pessoas a prestar esclarecimento por comentários contra Bolsonaro nas redes sociais. Tudo começou quando um jovem de 24 anos fez uma publicação infeliz. No Twitter, ele perguntou se alguém estava disposto a virar um herói nacional durante a visita do presidente à cidade. Foi o que bastou para outros usuários embarcarem na fantasia. Eu só preciso de uma arma, disse um deles. Qualquer adolescente percebe que se tratava de um deboche, de uma piada de mau gosto, mas não de uma ameaça concreta. Ainda assim, a Polícia Federal fez o rapaz passar uma noite na cadeia e o indiciou por crime contra a segurança nacional. Ah, vá, Rodrigo. Depois do Adélio Bispo, a PF tem mais é que ir atrás dessas denúncias mesmo. Tudo bem. Mas precisa intimar 25 pessoas e jogar o rapaz no chilindró para perceber que tudo não passou de uma molecagem? E a rapaziada que anda praticando tiro ao alvo com foto do ex-presidente Lula também representa uma ameaça à segurança nacional? Bem, contagiado pelo clima de caça às bruxas, o ministro da Justiça, André Mendonça, também determinou que a Polícia Federal investigue a autoria e as motivações por trás de um subversivo outdoor contra Bolsonaro instalado em Palmas. A mensagem: cabra à toa, não vale um pequi roído. Viram só que terrível ameaça? Aliás, quem não viveu no Centro-Oeste talvez não conheça o pequi. Trata-se de um fruto típico do Cerrado, muito utilizado na culinária sertaneja de Goiás. O pequi tem um caroço espinhento, então para degustá-lo é preciso roer pelas beiradas com muito cuidado. Se algum desavisado morder o caroço, pode precisar de assistência médica. Foi o que aconteceu há quase 20 anos com o então senador Saturnino Braga, que se empolgou a comer uma galinhada com o fruto e precisou de uma enfermeira para retirar os espinhos da boca. Ao cabo, um grupo de deputados e juristas pediu para a Procuradoria-Geral da República investigar o uso abusivo da Lei de Segurança Nacional, usada para censurar os críticos do governo. Caso a representação seja acolhida, o ministro da Justiça pode ser denunciado por abuso de autoridade. A obsessão de Bolsonaro em silenciar os críticos e constranger aqueles que inventam apelidos para ele virou motivo de chacota nas redes sociais.
No Twitter, a tag Bolsonaro genocida sim entrou para os assuntos mais comentados. Na Folha de São Paulo, a colunista Marilis Pereira Jorge publicou um artigo sugerindo outros adjetivos ao ex-capitão. Bolsonaro fez questão de ler a lista em sua live semanal, ainda que com certa dificuldade para pronunciar algumas palavras. Cadê aquela matéria da mulher? É inacreditável daqui. Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro. Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeócio, tal. Parvo, pacóvio, inapto, desqualificado, pequi roído, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador. Eu não contei, mas deve ter uns 100 adjetivos aqui. Mas afinal, cabe chamar Bolsonaro de genocida? Bem, o presidente é alvo de várias denúncias no Tribunal Penal Internacional. Uma delas, apresentada por profissionais da saúde em meados do ano passado, acusa o presidente de genocídio e crime contra a humanidade pelas falhas graves e mortais na condução da pandemia. À época, o Brasil tinha um saldo de 87 mil mortos por Covid. Hoje, são quase 300 mil. Outra denúncia, protocolada por advogados e militantes de direitos humanos, acusa Bolsonaro de incitar o genocídio e de promover ataques sistemáticos aos povos indígenas. E o que diz o Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional e foi ratificado pelo Brasil? Bem, o documento define como genocídio atos praticados com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Tecnicamente, seria difícil enquadrar Bolsonaro nessa categoria pela gestão da pandemia. Afinal, os seus atos não prejudicaram um grupo específico, e sim toda a população brasileira. Já a acusação de genocídio dos povos indígenas tem mais chances de prosperar, avalia Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal de Haia, em entrevista à Deutsche Welle. Na pandemia, a situação está tão crítica que mais de 130 pacientes morreram por falta de UTI em São Paulo, o estado mais rico do país. O Brasil tornou-se uma ameaça global e mais de 100 nações criaram restrições para a entrada de brasileiros. Lembram-se de quando Paulo Guedes lamentou que as empregadas domésticas estavam viajando todo ano para a Disney, uma festa danada? Bem, agora o ministro pode respirar aliviado. Mesmo que elas tivessem dinheiro para viajar, só seriam bem recebidas em países como Afeganistão e Albânia. Para aplacar as críticas, Bolsonaro voltou a trocar o comando do Ministério da Saúde, mas o novo titular, Marcelo Queiroga, esclareceu que não pretende desagradar o presidente. As políticas públicas estão sendo colocadas em prática. O ministro Pazuello já anunciou todo o cronograma da vacinação em entrevista coletiva ontem. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Bolsonaro tampouco estava insatisfeito com os serviços prestados pelo general Eduardo Pazuello. Qual o país do mundo que está tratando bem a questão do Covid? A Ponte 1. Todo local está morrendo gente. Tira uma foto aí, por favor. Agora aqui virou uma guerra contra o presidente. Verdade. Bem, capitão, o Instituto Lowy de Sydney analisou o desempenho de 98 países na pandemia. Eles analisaram critérios como total de casos, de óbitos e capacidade de detecção da doença. Chegaram à conclusão que a Nova Zelândia teve o melhor desempenho na gestão da crise. Adivinha quem ficou em último lugar? Já o vereador Alberi Dias, de Canela, na região serrana do Rio Grande do Sul, pode ser acusado de tudo, menos de se empenhar na proposição de soluções para a crise. Nós poderíamos pulverizar, pelo menos a nossa cidade, de avião, né?
Nós temos aí vários empresários que são donos de helicópteros, de avião, sei lá, não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa, pulverizar, porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo, é de outro mundo. Desculpa, não, mas eu já vi, pulveriza lavouras, não pulveriza lavouras de avião? Talvez seja uma ideia também eu não sei a tecnologia para isso, né? Hoje eu acordei pensando nisso. Álcool em gel líquido. Como nunca ninguém pensou nisso antes? Aliás, nas redes sociais, multiplicaram-se os relatos de cidades que supostamente zeraram as internações e os óbitos por Covid com tratamento precoce à base de cloroquina e outros medicamentos sabidamente ineficazes em relação ao coronavírus. Não apenas os dados informados são falsos, como a Prefeitura de Búzios, citada em uma das publicações mentirosas, esclareceu que não tem protocolo precoce de atendimento algum, é tudo invenção. E no programa da semana passada, sobre a mutação de Jair Bolsonaro, nós recebemos quase 900 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. A Luzimar afirma: vá se informar mais. O Brasil é o segundo país que mais vacinou a população. Nossa, de onde você tirou essa informação? Segundo dados da Fundação Avina, o Brasil nem sequer figurava entre os 40 países com maior percentual de vacinados até 15 de março. Pelos cálculos da entidade, levaríamos ao menos 3 anos para vacinar toda a população no atual ritmo de imunização. Já a Marli diz: rapaz, você está com inveja da casa de Flávio Bolsonaro. A inveja é a arma dos incompetentes. Tem razão, Marli, e eu não tô com inveja só da casa, não. Também invejo muito aquele empréstimo que ele conseguiu no BRB, um banco público, com uma taxa de juros de 3,65% ao ano. Eu nunca tive essa moleza. O meu banco costuma cobrar o dobro disso, e ao mês, hein? E o Renato zomba: carta capital, hahaha, que gentalha. Bem, tesouro, é só não se misturar com essa gentalha. Também recebi muitos elogios. Idiota, esquerdopata, desqualificado. Mas o comentário que mais me magoou mesmo foi este aqui de Padre Li: o Palmeiras não tem mundial. Que é isso, reverendo? E a Copa Rio de 51, que era o mundial da época? Eu até pedi para o Kaká, o nosso editor de vídeo, incluir aqui algumas fotos dessa conquista, até para não me chamarem de propagador de fake news. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, seja generoso. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ajude a ampliar o alcance de nossas publicações. E claro, assine Carta Capital, há várias promoções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço a todos, se cuidem e até a próxima semana.